Mágoa. Mágoa. Como conviver com esse sentimento negativo sem sofrer? É o tema desse vídeo que passo agora a gravar. E agradeço a você que se dispõe a assistir ao vídeo. O tema é muito importante, faz parte do nosso dia a dia, porque nós somos muito facilmente magoáveis. Por mais difícil que seja reconhecer isso, nós somos magoáveis. Somos magoados e magoamos também. Mas então, como conviver com esse sentimento negativo sem sofrer? Esse é o ponto. Vamos refletir sobre ele. Então, muito obrigado por você que está assistindo ao vídeo. Se você gostar do vídeo, deixa um like. Compartilhe o vídeo se você achar interessante. Se inscreva em meu canal do YouTube. Ficarei muito grato por isso. Como sou muito grato a Deus pela oportunidade da realização desse pequeno trabalho. Mas a mágoa é um sentimento negativo de tristeza e decepção que é causado por uma situação, por uma pessoa. Todas as atitudes que tomamos no calor de uma emoção contundente geralmente desembocam em mágoa, raiva e arrependimento também. Quem fica mergulhado na raiva ou na mágoa está transformando a dor em sofrimento. Mas como assim? Toda dor não vem carregada de sofrimento? Nem sempre. Podemos ter dores, mas sem sofrer com elas, se as reconhecermos como naturais. É como uma doença. Você está passando por uma doença que te causa dores, mas você compreende a razão pela qual essa dor está existindo. Digamos um acidente que você provocou e houve uma contusão severa em alguma parte do corpo. Isso vai te trazer dor. Mas aí você analisa por que aconteceu aquilo. Eu fui realmente sem responsabilidade. Então eu não vou sofrer, mas vai doer, mas eu não vou sofrer. Quem deixa a revolta dizer que o outro merece experimentar a mesma dor que causou, pode se deixar levar por uma atitude de vingança e não se dá conta de que acaba se igualando ao seu agressor. Como diante de um episódio que causa desapontamento, ficamos tomados por 1000 perguntas sem respostas e por vários sentimentos desencontrados. O melhor mesmo é não fazermos absolutamente nada até que o primeiro impacto seja absorvido. Mais calmos, podemos começar por olhar para nós mesmos, tirando o foco da pessoa que nos decepcionou. Porque uma coisa é certa, amigos: quando alguém nos agride fisicamente ou através de palavras, é porque estava em desequilíbrio, é um doente. Porque em sã consciência, equilibrados, jamais iremos ferir o outro por palavras ou fisicamente. Pensemos dessa forma. Quando alguém nos diz uma palavra, essa palavra nos provoca sentimentos de dor, de mágoa. Lembremos, a pessoa não estava bem. É como a própria história nos mostra, né? Jesus nos deu amor. Nós demos a Ele incompreensão. E o matamos até. Mas Ele nos compreendia. E nos compreende que estávamos em um momento de desequilíbrio. Porque se nós não faríamos isso, os próprios apóstolos que se afastaram do Cristo
no momento em que ele foi levado para a cruz. No primeiro momento, com medo, se afastaram. Depois retornaram e fizeram um trabalho extraordinário de divulgação do cristianismo. Inclusive, cada um desses apóstolos, irmãos nossos, missionários, pagaram com a própria morte do corpo físico por defender as lições de Jesus. E Jesus não se magoou com eles, porque sabia que naquele momento em que eles se afastaram, eles estavam em desequilíbrio. Sabia que depois eles iriam retornar. Conosco, no nosso dia a dia, também as coisas são parecidas. Temos uma convivência social, ou trabalhista, ou pessoal, e muitas vezes em um momento de desequilíbrio, ouvimos uma frase em que a gente não gosta. Aí a gente se afasta para sempre da pessoa. Não, vamos analisar o que é que aconteceu. Isso, claro, depende de muita boa vontade, sem dúvida nenhuma. Mas vamos analisar e voltar novamente à convivência. É bom percorrermos o caminho que nós trilhamos numa relação, seja pessoal, de trabalho, para que a gente avalie o que em nossas atitudes possa ter provocado a atitude do outro. Fazendo uma autocrítica, não escolhemos ficar na posição de vítima passiva. Não vou conversar mais com a pessoa. E ao mesmo tempo, podemos nos certificar de que não absorveremos uma culpa que não nos cabe. Não fiz nada para que ele fizesse o que ele fez comigo. Ele só fez porque estava em desequilíbrio, doente. Então eu vou procurar relevar isso e voltar ao convívio. É importante tentar tomar um distanciamento dos fatos, analisar a real importância que os envolvidos têm na vida, verificar se as nossas angústias em mostrar que está sendo vítima de uma injustiça não passam pelo fato de querer preservar a imagem que nós temos de nós mesmos. Porque muitas vezes o orgulho fala mais alto e a gente não aceita ser contrariado. Mas ao analisarmos, ao fazer isso de forma honesta, analisando o fato, fica mais fácil decidir qual caminho tomar. Não tenhamos pressa. Uma reflexão demorada é muito mais saudável que uma atitude inesperada ou impensada. São várias as alternativas para apaziguar o coração, embora nem sempre todas elas sejam passíveis de se concretizar. Lembrando que estamos falando de mágoa. Como passar por ela sem sofrer. Então, se for possível conversar com a pessoa que lhe causou desgosto, e se você entende que vale a pena resgatar essa relação, faça isso quando sentir serenidade suficiente. É seu direito perguntar ao outro as razões da atitude dele. É saudável revelar seus sentimentos. Mas por que você fez isso? Eu fiz alguma coisa para você? Nós precisamos aprender a ser honestos nas nossas atitudes, o que nos dá muito trabalho, claro. Mas não devemos criar expectativas de um desfecho razoável, porque assim, criando essa expectativa, poderemos correr o risco de nos decepcionar novamente. Às vezes o desequilíbrio do outro vai demorar muito para passar. Então os desdobramentos de um confronto magoado ou raivoso podem ser nefastos e não ter fim. Brevemente, porque uma hora vai ter que ter fim. Porque como nós somos espíritos imortais, em um momento da nossa vida de espíritos imortais, nós vamos ter que resolver o problema. Mas quando se dá tempo ao tempo, até que a dor da mágoa se acomode, ainda que o agressor feche as portas para um diálogo, o mais importante é que você, estejamos em paz conosco mesmo. Não queiramos entender tudo
caso não tenha a oportunidade de esclarecer, pois isso vai trazer tristeza para aquele que foi magoado. Talvez ali na frente você possa ganhar a compreensão de que afinal esse rompimento foi até benéfico. Não estávamos preparados para esse convite. Por outro lado, sempre existe a possibilidade de as portas estarem abertas para esclarecimentos e compreensões. Porque quando as pessoas se desarmam, as chances de retornarem, se assim desejarem, são sempre maiores e muito mais promissoras. Então, caso algo tenha se quebrado na relação em função da decepção, ainda que haja um diálogo esclarecedor, restará o alento de mais um aprendizado. Se não conseguimos pôr fim, então, se não conseguimos reatar a relação, pelo menos a gente aprendeu. Mas que a gente não leve conosco a mágoa, que a gente não fique com raiva, porque isso somente irá nos fazer mal. Então, mágoa é um sentimento triste, negativo, de decepção. Então, como conviver com esse sentimento negativo sem sofrer? Reflitamos sobre isso. A reflexão que eu fiz está aqui nesse vídeo. Peço a você que assista, faça comentários, porque cada um de nós tem certamente uma experiência nesse sentido, de mágoas, de magoar, ser magoado. Reconhecer que magoou o outro fica mais difícil. É mais fácil a gente reconhecer que foi magoado. Mas são experiências que a vida nos dá, desafios que a vida nos dá para que a gente aprenda com a vida. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Se puder, deixe um like, compartilhe o vídeo, deixe um comentário, se inscreva em meu canal. Muito obrigado. Desejo que você fique todos os dias bem e que fique em paz.